hello students! Bem-vindos à nossa aula de Rota de Língua Inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos falar sobre, vamos acompanhar aqui na tela comigo, a Rota Transcontinental Atlântico-Pacífico e os possíveis impactos ambientais e econômicos. Para início de conversa, nós vamos falar sobre as rotas do mercado marítimo. O que seria isso? No caso, seriam as navegações e o fluxo de produtos que vinham e voltavam também das grandes potências mundiais. Nesse caso, nós tínhamos ali a Europa, que também fornecia muitos produtos para, no momento, o território ali que havia sido descoberto, no caso as 13 colônias dos Estados Unidos e assim por diante. O que era produzido nas 13 colônias também era enviado, tanto para a Europa quanto para a África e demais continentes. Só que, ao longo da história, nós podemos perceber que essas navegações, elas tinham um custo muito alto, então muitas vezes os produtos que iam nessas navegações, muitas vezes não chegavam ao determinado local, no caso destino. Então qual foi a saída que as pessoas, no caso os moradores ali do litoral do território estadunidense, tiveram? De criar a rota de ferrovia, no caso, uma rota que levasse de um lado até o outro lado do país, chegando ao Pacífico. Como que ela foi chamada? Em inglês, nós chamamos de Transcontinental Road, que seria a ferrovia transcontinental. Conhecida à época como Pacific Railroad, completada em 1869, entre Council Bluffs, Iowa, Omaha, Nebraska, via Ogden, Utah, e Sacramento, Califórnia, e Alameda, na Califórnia. Como vocês podem ver ali na imagem, nós temos dois trechos que fazem a composição dessa ferrovia. Então, ela iria facilitar o transporte e as cargas de produtos ao longo do país. Em relação à construção da ferrovia transcontinental, nós temos uma fala do então presidente Abraham Lincoln. O que é que ele dizia? Não há nada mais importante antes de a nação do que a construção da ferrovia para o Pacífico. Então, naquele momento, eles acreditavam que a construção dessa ferrovia iria facilitar o comércio e o país iria alcançar a prosperidade, iria lucrar bastante com essa construção. Continuando, nós temos aqui o ano em que ela foi começada e o ano em que ela foi finalizada, 1863, e foi até 1869. Quais eram os objetivos dessa construção? Era medida de guerra para a preservação da União, no caso, tomada pelo Abraham Lincoln, facilitar o transporte de alimentos e produtos, desenvolver a região e reduzir o tempo de viagens. Como eu falei para vocês no início da aula, o tempo de viagem por navegação poderia durar meses. Então, com a construção dessa ferrovia, essa viagem iria ser reduzida para 6 dias ou no máximo uma semana. Então, vocês podem ver que a diferença de tempo era muito grande e com esse ganho de tempo, o lucro também poderia ser maior. Continuando, nós temos aqui algumas consequências da construção dessa ferrovia. Nós temos aí a exploração de áreas indígenas, extermínio em massa da população nativa e a devastação das florestas. Naquele tempo não existia demarcação de território, então as pessoas apenas ocupavam essas áreas.
E com a construção da ferrovia, essas pessoas que estavam construindo basicamente invadiram essas terras. Eles não tinham essa questão de domínio, de demarcação. Então, eles somente aproveitavam ali o local, a rota onde ela iria ser construída, e iriam basicamente devastando, derrubando as florestas que tinham lá para poder construir essa ferrovia. Continuando, na construção da ferrovia existiam duas empresas muito importantes nessa construção. Quais eram? A primeira, a Central Pacific Railroad, e a segunda, a Union Pacific Railroad. Vale dizer também que cada uma dessas empresas ficou com uma parte da construção da ferrovia. E entre essas duas empresas havia uma certa competitividade, porque eles queriam apostar qual das duas iria terminar primeiro o trecho. Então, para que eles fizessem essa construção, eles iam precisar de pessoas para construir. Quem foram as pessoas que construíram essa ferrovia? Vocês podem observar que os chineses faziam parte de cerca de 90% da construção. Também tinham africanos, alemães, irlandeses e demais nacionalidades europeias, só que no tamanho, numa quantidade um pouquinho menor. Em relação aos chineses, como que eles chegaram aos Estados Unidos para a construção dessa ferrovia? Primeiro, eles foram atraídos pela Corrida do Ouro, que foi de 1840 e durou até 1850. E eles também foram atraídos com a promessa de estabilidade financeira. Porém, não foi o que ocorreu. Por quê? Quando eles chegaram na construção dessa ferrovia, eles puderam observar que os salários eram bem abaixo do que eles esperavam e eles tinham uma carga horária de trabalho muito extensa. Então, infelizmente, muitos deles acabaram morrendo porque eles não suportaram a questão do trabalho exaustivo e eles também trabalhavam em situações muito complicadas, como, por exemplo, o inverno rigoroso. Ainda no inverno, eles continuavam trabalhando para a construção dessa ferrovia. Continuando, os chineses sofreram preconceito e não eram bem vistos na sociedade norte-americana. Eles também construíram comércios, mas sofreram boicotes. Por que existia essa questão do preconceito com os chineses ali durante a construção da ferrovia? Como vocês podem perceber, eles foram atraídos por questão de acreditar que iriam lucrar com a construção dessa ferrovia e até mesmo com o comércio. Porém, as pessoas que moravam lá, que se consideravam do território norte-americano, elas acreditavam que os chineses iriam ficar com as riquezas do país, estavam lá para explorar o país. Então, eles acabaram fazendo com que os chineses não lucrassem, fazendo exatamente essa questão do boicote aos comércios dos chineses. E eles basicamente também não levaram muito crédito na construção dessa ferrovia, apesar de terem sido a maioria a trabalharem nela. Nós temos também as consequências, no caso, ganhos aos Estados Unidos. O que aconteceu com eles? A economia de tempo de viagem para transporte de cargas foi um ganho que teve com a construção da ferrovia. As cidades iam surgindo e crescendo também ao longo da ferrovia. E existiu a prosperidade na economia do país. Então, apesar dos chineses e as outras nacionalidades terem essa questão do preconceito e muitos pontos negativos, os Estados Unidos basicamente lucraram muito com essa construção, principalmente porque os produtos podiam chegar ao outro lado do país sem muito tempo de viagem e a custo baixo. Prosseguindo, quais foram os prejuízos ambientais? Nós temos a poluição de áreas próximas a rios, florestas,
a contaminação do solo em Oregon, Estados Unidos, por pátios ferroviários, em maioria por hidrocarbonetos, solventes industriais e metais. Como vocês também podem perceber, houve essa questão da contaminação do solo e anos depois eles perceberam que isso era muito prejudicial ao meio ambiente e eles tentaram reduzir essa emissão de produtos, de resíduos. Porém, nós sabemos que, apesar dessa redução, ainda assim o solo foi contaminado. Então, esse foi um dos prejuízos que eles tiveram também em relação à construção. Mas se você for colocar ali na balança, você vê que eles lucraram bem mais do que eles esperavam com a construção dessa ferrovia. E para finalizar, o que significou a construção dessa ferrovia nos Estados Unidos, a primeira ferrovia transcontinental? Ela foi um exemplo de superioridade tecnológica nos Estados Unidos no século XIX e, além disso, favoreceu o crescimento do país ao longo desses 140 anos. Então, se vocês pararem para analisar, apesar dos prejuízos que tiveram, com a construção dessa ferrovia, também houveram muitos lucros, ganhos e principalmente o desenvolvimento do país. Foi o que ajudou os Estados Unidos também a progredirem em relação a comércio, a ganhos, lucros, enfim. Continuando. Essas são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a questão da construção da ferrovia e podemos finalizar agora a nossa aula. Vejo vocês na aula que vem. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.